Pai amado, que ela venha falar, Senhor, não o que nós precisamos ouvir, mas o que o Senhor quer falar por cada um de nós. Deus de poder e glória, que tua filha também, Senhor, esteja aqui com o coração quebrantado, meu Pai, para ouvir a tua palavra. Deus de poder e glória, no nome de Jesus, meu Pai, usa a tua serva, meu Deus, no nome santo de Jesus, meu Pai. Usa ela, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade nesta noite. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma apresentação dessa é muito divertida, né? Enfim, abrimos nossas Bíblias na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde se encontra o tema base para a nossa temática. Glória a Deus. Amém. É motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Como a irmã Edith muito bem falou, ela e o meu esposo Límpido fazem bastante propaganda, né? Sou pregadora da palavra de Deus, mas é meu primeiro culto de senhoras, sou uma nova senhora e estou muito feliz de estar nesse meio das senhoras. Sempre quis fazer parte do meio das senhoras, então é muito felicidade mesmo para mim, viu? É motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Quero externar a minha sincera alegria e gratidão e a honra pelo convite feito pela missionária Irandi e todas as outras líderes, minha gratidão também pela confiança. Abrimos nossas Bíblias, nossa Bíblia, né, para ler esse versículo, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em outras versões também vai dizer no constante, sejam inabaláveis na presença do Senhor. Quando a missionária Irandi me passou esse tema, que a temática é, né, compromisso e fidelidade, firmes e constantes na obra de Deus. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pelo tema, pela temática, por ser um tema tão necessário no nosso meio, também fiquei um pouco confrontada por esse tema. Querendo ou não, a gente que está na caminhada com Deus, a gente que está no meio cristão, é muito mais difícil manter a mesma constância de quando a gente começa no primeiro amor. Quando a gente aceita Jesus, é aquela alegria, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero estar em todos os cultos, estar na consagração, no culto, em todos os cultos. Mas se ao decorrer da rotina, ao decorrer da vida, a gente vai se deixando levar pela rotina da nossa vida. A gente vai se deixar levando pelas obrigações do nosso lar, pelas responsabilidades, e com isso podemos acabar perdendo a constância na obra de Deus. Essa constância que é tão essencial para que a gente possa vencer os desafios da vida, para que a gente possa continuar na caminhada cristã. Um dos maiores desafios cristãos é esse, né? O que tem hoje em dia de crentes que eu poderia assim dizer, que só vem para o culto quase como um robô, como se fosse bater ponto. Vai ali, sai, quando chega em casa, se perguntar qual foi a palavra da noite, não sabe dizer. Se perguntar durante a semana se tirou algum momento para ler a palavra, para meditar em algum versículo, para orar, para falar com Deus, nem que seja 5 minutos, não teve tempo. Será se realmente não teve tempo? Ou será se ela tinha outras prioridades antes disso? É uma coisa para a gente refletir. E como podemos ter constância sem uma vida de intimidade com Deus? Eu pergunto um pouco mais antes. Será se essas pessoas, em algum momento, realmente se comprometeram a ter uma vida de intimidade com Deus? Como podemos ser realmente fiel ao Senhor sem nunca termos nem nos comprometido a fazer isso? Às vezes, só por aceitar Jesus vem aqui a gente diz, me comprometo.
Mas será que você realmente colocou no seu coração fazer um compromisso de ter uma vida de intimidade com Deus? E é isso que a gente vai falar um pouco mais. Quem é constante permanece firme na sua fé e confiança em Deus, independente das circunstâncias. Glória a Deus. No nosso meio cristão, na nossa vida, a gente vai ter uma grande necessidade de sermos firmes e constantes. Porque a nossa vida por si só, do nascimento ao crescimento, cada uma vai ter uma dificuldade. A criança encontra dificuldade para falar, para caminhar. O jovem encontra dificuldade para ter as amizades nas escolas. E assim por diante. A senhora, o senhor encontra dificuldade para vencer, para crescer, para pagar as nossas contas. E a vida por si só tem diversas dificuldades. A vida cristã, então, no ciclo de oração, a gente vê o tanto de tribulação, o tanto de batalha que a gente enfrenta na nossa vida. Quando a gente decide naquela semana, eu vou para a casa do Senhor todos os dias, eu vou orar, vou buscar. Naquela semana, a geladeira quebra, o carro quebra, pifa, acontece diversas circunstâncias. Tudo para não distanciar daquele compromisso que a gente fez para com Deus. Mas aí o apóstolo Paulo vem justamente nos exortar a sermos firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Sem esses adjetivos, poderíamos nós vencermos a batalha do dia a dia e chegar até o céu? Sem realmente ser firme e constante, será que a gente consegue vencer só pela força do nosso braço, sem a ajuda do Senhor? Glória a Deus. Ser firme significa não se deixar abalar pelas circunstâncias. Se manter firme no Senhor, independente daquelas circunstâncias que podem vir contra nós. Ser constante significa perseverar até o fim, sem desistir no meio do caminho. Recentemente, numa pregação do Wilton, ele vem até falando sobre que a vida cristã não é uma corrida de quem chega primeiro, mas sim de quem permanece e não desiste durante a caminhada até o céu. A vida vai nos refletir muito mais sobre permanecer do que quem chegar com mais velocidades, quem está mais rápido para alcançar algo, e sim daquela constância. Um pouquinho todo dia nos fortalece, porque um muito e um único dia no mês. Sermos abundantes significa servir com dedicação e amor, confiando que o nosso trabalho no Senhor tem propósito eterno. Automaticamente, quando a gente está firme e constante na obra do Senhor, automaticamente a gente quer ser abundante. Aquele cristão, você pode observar, aquela irmã que está no ciclo de oração todas as vezes, vou até usar a minha irmã Toinha aqui, está no ciclo de oração todas as vezes, está ali, ativa, em qualquer momento ela quer ajudar. Irmã, posso ajudar fazendo isso? Irmã, bora ali visitar uma pessoa? Irmão, vamos fazer isso? Quem tem realmente uma vida de intimidade com Deus, ela deseja estar envolvido em tudo. Se tem um culto, o culto senhora, eu estou lá. O culto de jovem, né? Eu sou jovem, mas estou lá. É assim que é realmente uma pessoa que está naquela vida diária, que está naquele amor por Cristo. Ela deseja, ela tem mais sede. A abundância na obra de Deus vai ser uma coisa automática de quem já é constante e firme na obra do Senhor. Glória a Deus. Muitas pessoas começam bem sua caminhada, mas ao longo do tempo se desanimam e desviam do propósito. O verdadeiro desafio não é apenas começar, mas permanecer firme até o fim. O que não falar de Gideão, podemos usar um exemplo da Bíblia. Gideão tem todo o encontro com o Senhor, bota para fazer todos os sinais. Senhor, chove ali, tira, chove aqui, deixa o pão seco ali, vai lá, Deus dá força, vence batalha. E na Bíblia ele mesmo vai relatar que depois dessa trajetória ele se desviou dos caminhos do Senhor. Não estou dizendo que no final ele não teve encontro com o Senhor, mas no fim, perto do fim dessa trajetória, a Bíblia vai relatar isso. O que não falar, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma pessoa que já começou. Eu conheço, infelizmente, diversos jovens, adolescentes e crianças que começaram louvando, pregando juntamente comigo. Infelizmente, hoje elas não estão na casa do Senhor. Conhecemos muitas pessoas assim. E para que a gente não seja como essas pessoas, a gente tem que se despertar
e realmente tentar ser uma pessoa firme e constante na obra do Senhor. Glória a Deus. E quando eu fui meditando, o Senhor foi me dando como um culto de mulheres, alguns exemplos de mulheres na Bíblia que foram firmes e constantes e abundantes na obra de Deus. Tem diversos exemplos, mas eu citei e peguei alguns para que a gente pudesse meditar na palavra de Deus. Que não falar de Ana, a primeira mulher que teve uma constância na oração e na dedicação ao Senhor. A história dela vai estar lá em 1 Samuel 1 e 2. Ana, para que todos nós conhecemos, mas trazendo a lembrança novamente, Quem foi Ana? Ana era alguém que não podia ter filhos. Mas todos os anos, Ana ia ao templo e orava e pedia ao Senhor. Todos os anos, independente do que Penina provocava, independente do que a sociedade poderia olhar para ela, porque naquele tempo quem não tinha filho era uma mulher mais desprezada. Independente do que fosse, todos os anos ela ia lá entregar o seu sacrifício ao Senhor. Ela tinha uma constância na oração. Mesmo no momento, a Bíblia vai relatando que ela chorava, mas ela chorava na presença do Senhor. E é isso que a gente tem que ter, essa constância em meio à adversidade, em meio àquela dor, àquela dificuldade, para que a gente possa estar ali orando ao Senhor. Não é só orar quando tudo está bem. Quando tudo está bem é muito fácil orar. É muito fácil vir aqui entregar seu louvor de gratidão. Mas é fácil entregar um louvor de gratidão quando o filho está doente em casa? Quando tudo está dando errado, quando está faltando mantimento na sua casa? Será que você ora com o mesmo comprometimento que você oraria se tudo estivesse bem? Ana orava e buscava o Senhor persistentemente, sem desistir. Depois de receber Samuel, olha a abundância dela, como resposta, ela consagra ao Senhor, contribuindo para aquele templo espiritual de Israel. Quem foi Samuel, filho dela? Olha o nível da abundância que o fruto da oração dela deu. Ana nos ensina que no tempo de humilhação e dor, devemos nos manter firmes na presença de Deus. Ela não deixou a esterilidade, as provocações de Penina abalar a fé. Será que a gente poderia ser um pouco mais como Ana? Será que se todo dia que a gente viesse para o culto para adorar o Senhor e estivesse aquela mulher, aquela irmã lhe provocando, lhe falando mal, aquela que fofoca de você todas as vezes, será que você conseguiria adorar a Deus de coração? É um exemplo para a gente se pensar. Precisamos ser constantes na fé, sem permitir que as circunstâncias nos desviem do propósito de Deus. Será que você tem permanecido firme nas dificuldades e nas adversidades que a vida lhe traz? Será que a gente teria essa mesma constância que Ana tinha? Glória a Deus. O que não falar agora de Débora?